Olá, amigo! Quer aprender a criar os seus próprios jogos do zero até a publicação, mesmo que você nunca tenha programado na sua vida? Dá uma olhada nos links dos nossos cursos completos que estão aqui embaixo na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado e tenha um bom vídeo. Olá amigos, professor John aqui em mais uma aula e na aula de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as gerações de videogames. Vamos passar desde o começo, desde a primeira invenção considerada como o primeiro videogame até a geração atual. Muito bem, então vamos começar. Bom, qual foi o primeiro videogame? Talvez vocês já devam ter ouvido que o primeiro videogame foi o Pong, né? Aquele jogo que tem basicamente duas coisinhas assim que ficam batendo um quadradinho e tentam fazer um gol, certo? Mas na verdade não foi o primeiro videogame. O primeiro videogame, criado em 1958, através de um hack, tá? O cara pegou um osciloscópio e fez uma modificação ali e criou o jogo Tennis for Two, certo? Não foi um jogo que foi comercializado, nem patenteado, nem nada, mas foi considerado o primeiro videogame. Então vamos dar uma olhadinha em como que ele era, mais ou menos? Olha lá, Tennis for Two era o nome dele. E eu vou mostrar vários vídeos para vocês durante essa aula, então eu vou dar uma aceleradinha também para não ficar tão longo, tudo bem? Bom, olha só que interessante. Era simplesmente isso. Aqui tem um painelzinho, uma luz e dois controles. Basicamente, rodando isso aqui, você conseguia dizer qual ângulo que você queria bater a bolinha, e no momento que você apertava o botão, você pressionava e fazia com que aquele lado da bolinha invertesse. Olha só que legal. E as pessoas acharam isso realmente uma coisa impressionante, incrível, não é mesmo? Poxa, que legal, a gente está jogando com uma máquina. E isso foi extremamente revolucionário naquela época. E aí veio a primeira geração de videogames. Videogames que eram realmente comercializados, né, foram patenteados e chegavam até a casa das pessoas. É claro que era uma coisa muito cara e muito inacessível, porém já era bem mais do que um trambolho gigantesco como era aquele osciloscópio modificado. E veio então, em 1972, o Odyssey Magnavox, certo? Que era esse cara aqui. Como vocês conseguem ver, que aí sim tem o clássico famoso Pong, né? Ele tinha 27 jogos, mas eram todos variações de Pong, então era bem parecido, né? 12 game cards, que não são exatamente cartuchos, eram apenas alguns cards que você colocava, modificava um pouquinho no console, e aí alterava um pouco do que você podia ver. E uma coisa muito interessante era o que eu vou mostrar no vídeo pra vocês. As pessoas utilizavam folhas e colocavam essas folhas de acetato na frente da TV para simular como se fosse outro jogo e trazer gráficos, os primeiros gráficos mesmo ao jogo, perfeito? Então olha só. A pessoa colocando ali, ó, na frente da televisão para fazer um jogo de hóquei, mas continua sendo o Pong, né? Apenas com uma pequena modificação. Esse é um comercial antigo da época. Olha lá, tênis, roleta, futebol, mas é tudo Pong na verdade, né? Como vocês podem ver. E aí o nome dele era Odyssey Magnavox, criado por Ralph Baer. E tinha outros também, por exemplo, Coleco Telstar, que era um clone também, só que era um preço bem acessível, um preço bem baixo e também vendeu, certo? E aí viemos para a segunda geração dos videogames, com o famoso Atari 2600, certo? E aí tem esses outros também, o Mattel Intellivision e o Odyssey 2. Mas o Atari, ele tinha clássicos, como por exemplo o primeiro Pac-Man, certo? Que era esse Pac-Man aqui, né? Um joguinho de corrida, também o conhecido Frogger, que é bem famoso, e o Pitfall, certo? Na segunda geração. Em 1977, criado por Jay Miner. Esse também tinha cartuchos, dessa vez, né? Realmente cartuchos que você soprava, vocês também devem ter soprado, dependendo da idade de vocês. Só que esse aqui já tinha jogos coloridos e eram bem mais avançados. Vamos dar uma olhadinha aqui num vídeo da época. Esse aqui é uma propaganda bem engraçada. E até o Pelé falando espanhol. Olha lá. Atari es como jugar un verdadero partido. Pelé, ¿qué tal el partido? Mejor que nunca. Nadie le ofrece más juegos que Atari. De venta en Sears y otros almacenes con la garantía de servicio.
certo? Então esse aqui era o famoso Atari. Eu tive a chance de jogar quando eu era pequeno e realmente é muito legal. E esse controle aqui já era bem inovador, porque, por exemplo, a primeira geração era só um negocinho de girar, né? E esse aqui já era a introdução a um controle diferente. Só tinha um botão e mesmo assim você conseguia fazer muitas coisas. Os desenvolvedores eram realmente muito criativos. E você consegue perceber uma diferença que, por exemplo, os jogos um pouquinho mais pra frente vão trabalhar com pixels que são quadradinhos, mas na época do Atari eram retângulos. Então, ó, vários retângulos que formavam os objetos. Beleza, então veio a terceira geração com o famoso NES, certo? Que é o Nintendo Entertainment System, o Master System e o Atari 7800, né? Então o NES era o cara que mais dominava em 93, né, criado pela Nintendo, como vocês já devem imaginar. E aí ele permitiu uma coisa muito interessante, que eram jogos de terceiros. As pessoas podiam falar assim, quero ser um desenvolvedor e criar uma empresa, apesar de ser muito mais difícil, mas podiam criar os jogos e aí vender para que a Nintendo pudesse comercializar. O processador era de 8-bit, né? Tem muita gente que acha que 8-bit, 16-bit, 32-bit é relacionado a gráficos, mas na verdade não tem nada a ver, tá? Isso é a velocidade, a capacidade de processamento, 8-bit. Né? Claro que quanto mais bits, melhores os gráficos, mas não tem a ver com exatamente um estilo gráfico. E aí que surgiram então Mario, Metroid, Donkey Kong e Zelda para Nintendo, né? Grandes clássicos. Aqui temos também o Alex Kidd, né? De Master System, que é muito legal, também tive a chance de jogar. E o Atari 7800. Vamos dar uma olhadinha aqui em como que era o NES. O sistema de entretenimento Nintendo, seus pais te ajudam a ligar. Como é jogar no sistema de entretenimento Nintendo? Aqui a gente pode ver Metroid, que é um grande clássico também. E tinha até uma pistola. O Mario. E as propagandas eram bem exageradas e era bem assim que funcionava mesmo, né? Em 83, então, a ascensão aí da Nintendo no mercado de games, certo? Legal. Bom, vamos lá então para uma coisa muito importante que não tem como falar de gerações de videogames sem falar do Great Video Game Crash que aconteceu em 83, que foi basicamente uma crise muito forte que aconteceu com os produtores de videogames no geral, certo? Então aqui temos 4 motivos principais dessa grande quebra e crise que aconteceu no mercado de jogos. Primeiro, Atari. Né, como eu disse pra vocês ali, tinham 2600, 7800 e começaram a lançar vários outros números, né? Imagina, por exemplo, hoje tem lá o PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Imagina se lançasse, sei lá, 4 tipos diferentes de Play 4 e aí o suporte era muito ruim naquela época. Eles não conseguiam consertar os bugs, iam saindo lançando vários um atrás do outro, né? E os desenvolvedores acabavam não ganhando royalties, né, que é basicamente dinheiro pela comercialização dos jogos deles. Isso deixou eles muito irritados e eles não quiseram mais desenvolver para Atari e foram criar seus próprios estúdios. Outro fator era a saturação do mercado. Muitas empresas começaram a ver, nossa, olha só que interessante esse mercado de games, eu também quero entrar nesse mercado. Então, vários inexperientes não sabiam o que estavam fazendo, só queriam ganhar dinheiro. E aí faziam jogos, cópias e clones e clones e clones e tudo era uma porcaria, né? Refletindo na qualidade, que tinham muitos problemas técnicos nos jogos, porque só visavam lucro, como eu disse, criando um dos jogos considerados um dos piores da história, que é esse que vocês estão vendo aqui, que basicamente é o ET, o nome dele. Ele teve tantas cópias produzidas, né, baseados no querendo ganhar dinheiro em cima do filme, mas acabou tendo um grande problema, que as pessoas não estavam nem aí pra isso, acabavam comprando, achando uma porcaria, espalhando esse boato que era muito ruim, e tem uma história até que tinham tantos produzidos e não conseguiam vender, que eles enterraram tipo 10 mil cartuchos embaixo da terra mesmo, porque, não tinha o que fazer com aquela porcaria, ninguém queria comprar, as pessoas devolviam, eu odiava esse jogo. E outra coisa também, um fator muito importante, é a introdução do PC, Personal Computer, ou seja, computador pessoal na casa das pessoas. E o computador servia, além de para jogos, para outras tarefas. Então as pessoas não queriam comprar mais consoles, né? Muitas delas. Porque eu vou comprar um console que eu só posso jogar? Só posso comprar um computador que eu posso fazer várias outras coisas e também jogar, não é mesmo? Bom, essa foi a primeira parte das gerações de jogos e eu vou continuar no próximo vídeo falando um pouco mais a partir, então, da nossa 4ª geração de videogames. Muito obrigado e eu te vejo lá!
Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as notificações sempre que tivermos novos vídeos. Não se esquece também de dar uma olhada nos cursos completos que estão aqui embaixo na descrição. Muito obrigado e até mais!